experiência de trabalho supervisionado, outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Ou seja, aquilo que o aluno faz fora do ambiente escolar vai passar a valer dentro da escola. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino. Precisa dizer aqui, instituições de ensino privada, ou seja, parte da educação pública vai ser oferecida pelo setor privado. Privatização. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Mesma coisa. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais e estrangeiras. Educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologia. Ou seja, até a educação à distância vai fazer parte do ensino médio com essa reforma. Tudo isso por quê? Tudo isso para melhorar a qualidade da educação da juventude brasileira? Não. Tudo isso porque eles estão fazendo uma reforma da educação que na verdade é uma reforma fiscal. Ou seja, estão fazendo uma reforma do ensino que na verdade é um grandíssimo corte de gastos. Tá? E é diante desse corte de gastos colocado pela PEC 55, antiga PEC 241, e por esse ataque, desmonte imenso do ensino médio, e que vai contaminar toda a educação, porque tem parte aqui que já começa a contaminar os cursos de licenciatura, vão ter que se adaptar a isso, os cursos superiores, tem parte aqui que fala assim, o que você faz no ensino médio, você pode pegar a equivalência quando você entrar na faculdade. Né? Então aqui, ó, vai começar a corroer todo o sistema público de educação. Tá? E é por isso que nesse contexto a gente tem 60 dias para derrubar essa medida provisória, e é por isso que eu concordo com o Wagner que nós temos que dar todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade aos estudantes que estão em luta. Mas não só. Porque os estudantes sozinhos são uma força muito grande nisso tudo. Mas eu acho que ainda são incapazes de derrotar um governo tão truculento e tão autoritário quanto esse. Tá? Então só vai ter uma possibilidade de derrubar essa PEC e essa reforma do ensino médio se a gente conseguir construir uma grande unidade entre os trabalhadores e os estudantes para que a gente possa se enfrentar com esse governo golpista e autoritário que, tanto quebrando o pressuposto, tanto pela análise objetiva da própria lei, vai acabar com a educação pública e vai prejudicar ainda mais a parcela mais prejudicada, que são os jovens trabalhadores e os jovens pobres do país. Tá ok? Muito obrigado, é esse o recado. Bom, como eu falei, eu vou dividir minha fala em 3 etapas. Primeiro, queria analisar alguns pontos e vou tentar ao máximo não ser repetitivo em relação ao que o Mauro fez, até porque o mais importante aqui é que a gente tenha um debate, já que todos concordam que a medida provisória não é positiva. Nesse debate que todo mundo concorda, às vezes pode ser um pouco enfadonho, por isso eu vou tentar não me repetir muito em relação ao que o Mauro falou. Primeiro ponto que eu queria destacar, analisando aqui a medida provisória, é a falta de diálogo com que ela foi colocada para nós, não é? Esse, para mim, talvez seja o ponto mais chocante de tudo. Aliás, isso tem sido uma marca desse governo, uma dificuldade de dialogar com a sociedade. Na verdade, não é nem, melhor dizendo, não é nem uma dificuldade, é uma falta de vontade política em promover um debate mais amplo, não é? Vocês, talvez alguns tenham visto aí há 2 dias atrás, a entrevista do presidente Michel Temer, não é? No programa que eu brincava aqui agora pouco antes, que deveria se mudar para Roda Morta, né? O programa Roda Viva da TV Cultura, mas que tem sido realmente aí a morte do jornalismo, tal qual entendemos que deveria ser, ao menos, né? Foi bastante chocante, não só a baixa qualidade do jornalismo apresentado, mas também as falas que o nosso, que o presidente, o nosso não, né? Que o presidente Michel Temer pronunciou naquela ocasião. Se atendo à questão da reforma do ensino médio, ele diz o seguinte, né? Ele falando que na verdade se reuniu com Mendonça Filho, com o ministro da Educação, e que pensaram que a ideia da reforma da medida provisória era o melhor encaminhamento. Por quê? Abre aspas, porque ele iria ensejar o debate. Olha, não enseja o debate porcaria nenhuma, como o Mauro colocou aqui, ele passa a vigorar a partir do momento que entra, que é publicada a portaria. Então, ele não pretendia de forma alguma ensejar o debate. Ele argumentava no Roda Morta que a ideia, na verdade, é que existiam muitos projetos tramitando na Câmara que pretendiam reformar o ensino médio. E que fazer por medida provisória, finalmente, a gente conseguiria ensejar o debate. Indo adiante, o Temer coloca o seguinte, ora, eu quero dialogar com todos. E depois ele fala o todos que ele pretende dialogar. Ele pretende dialogar com aqueles parlamentares que encaminharam projetos
que prevê a modificação do ensino médio. Em nenhum momento, na fala dele, ele se refere a dialogar com a comunidade escolar. Sejam alunos, sejam pais de alunos, sejam servidores da educação, os profissionais da educação de uma forma geral. Então o diálogo deles são com os parlamentares que ele convida para jantar na Alvorada, promovendo, enfim, deliciosos banquetes, certamente, né? Apesar de mal acompanhados. Pagos por nós, né? Pagos por nós, obviamente, né? E falar em banquetes, tem um detalhe pitoresco ainda no quesito alimentício, talvez alguns tenham visto mais cedo, está tramitando uma licitação de 198, que deve ficar, né, porque é leilão, né, que está sendo prevista em ficar na faixa de R$198 mil para que o para que o ministro da Educação, o Mendonça Filho, ele possa desfrutar de jantares nos voos da FAB, né? Portanto, que isso é fundamental para que ele exerça o seu ofício com a qualidade esperada, né? E daí lá, obviamente, que na licitação se coloca o menu, né? Frutos do mar, salada caprese, né? Bacana, né? De quebra, os ministros já têm um auxílio alimentação pomposo de R$580 por dia, né? Mas não o suficiente, como o corte não atinge a todos, né, Mauro? Para ele pode degustar lagostas enquanto voa pelos céus do Brasil. Mas voltando à questão da falta de diálogo, é interessante observar isso, né? Que não há nenhuma perspectiva de dialogar com a comunidade escolar, mas apenas com alguns parlamentares, obviamente, que do agrado do presidente Michel Temer. E mais do que isso, quando os estudantes se fazem ouvir ocupando escolas, ou os profissionais da educação no movimento grevista, em outros tipos de manifestações, em paralisações, o que a gente está observando é que esse governo, com fundamental auxílio do judiciário, tem se colocado no sentido de criminalizar os movimentos estudantis, e como o Mauro mencionou, e o Wagner no início da fala dele, até algum colega levantou a ideia de fazer essa discussão também, utilizando práticas de tortura, né? Um juiz de Brasília emitiu lá um ofício autorizando a polícia militar a fazer barulhos sonoros para evitar o sono. Então, assim, algo realmente impensável num regime democrático, né? Em relação aos profissionais da educação, a gente vê um cenário também bastante opressor na medida em que se ameaça o corte de ponto dos trabalhadores que entrarem em greve. Isso foi votado recentemente no Supremo Tribunal Federal, ainda não foi publicado, mas é interessante observar que um dos ministros, que sem papas na língua, trata-se de um boçal, que é o Gilmar Mendes, ainda alerta os trabalhadores que em muitos países o direito à greve não é reconhecido, né? Deve estar tendo aí como inspiração, talvez, países da Oceania, da Ásia, né? Algo que, né, não convém muito. Pessoas esclarecidas e conhecedores da educação deixaram de lado a luta educacional e ideológica no Conselho Nacional de Educação e foi para o Congresso, né? Então, essa reforma do ensino médio, ela está acontecendo por fora do âmbito apropriado da discussão educacional, que é o próprio Congresso Nacional. Ali, nós estamos reparando que nós estamos escolhendo muito mal, né? Nós estamos percebendo que ali só tem pessoas ignorantes, testa de ferro, né? De uma direita completamente descabida, de modo que essa história da reforma do ensino médio, ela tem uma história de longa data. Nós temos em Minas Gerais o programa Reinventando o Ensino Médio, né? Nós temos desde 2013 o PL 6840 tramitando no Congresso. Ou seja, isso foi retirado de um âmbito e colocado no outro, porque ali seria muito mais fácil você aprovar qualquer tipo de reforma de forma impositiva. A gente acha que o Congresso está interessado em discutir profundamente a questão pedagógica, a questão educacional, a questão financeira? Não está, ali não é o âmbito disso. Se discute sim, mas os especialistas que são chamados ali dão um parecer totalmente coeso, coerente
e que entra no ouvido e sai no outro do congressista. O nosso Congresso Nacional, ele não está aqui para discutir nenhum tema. Por isso que a nossa luta não vai ser pela discussão, vai ser pela luta nas ruas, pelo movimento de ocupação, porque se não houver pressão, né, não vai ter meios, né, da gente barrar essa reforma. Por isso que esse PL 6840, ele foi transformado em medida provisória. A medida provisória é uma forma de você impor, né, sem nenhum tipo de discussão, uma reforma que saiu da cabeça de alguém. Na verdade, saiu de um projeto de sociedade, e um projeto de escola e um projeto de educação, né? Eu acho que há muitos... nós estamos perdendo o bonde da luta ideológica. Não se trata, por exemplo, de discutir necessariamente filosofia, sociologia, artes, educação física. Não estou aqui para discutir nichos de mercado. Não me importa se a sociologia ou filosofia saia, ou a artes, ou inclua uma outra. Por que não me importa? O que importa é a integralidade da formação do sujeito no ensino médio. É isso que eles estão retirando da nossa alçada, né? A luta prioritária é por um projeto de educação onde você forma um sujeito de forma omnilateral. O que eles estão propondo é justamente o contrário, né? Estão propondo uma formação fragmentada, especializada, né? Eu gostei da sua frase quando você fala assim, como é que eles vão criar uma escola, um sistema que tenha a opção do sujeito se especializar na área de humanas, se exclui sociologia e filosofia? A gente tem que pensar sobre isso, não é essa a ideia. A ideia é justamente fragmentar a formação do sujeito. Então, eu acho que é muito atrativo para os estudantes essa ideia de reforma do ensino médio. Vamos perguntar para os meninos o que eles acham da ideia de não ter que estudar matemática, já que ele acha que ele tem o estilo para as humanas. Ou aquele que tem estilo para as exatas, fala para ele, você não precisa estudar filosofia. Eles vão abraçar na hora a causa. E muitos professores também. Não, tem 18, 20, 13 disciplinas, né? Os alunos estão sendo, né? Mas o problema contrário, ele é pior, né? Como é que você quer formar o cidadão se você não dá a bagagem, né, um leque de escolhas para que ele tenha uma formação ampla? Quem disse que a filosofia ela não é importante para a matemática? E quem disse que a matemática não é importante para quem vai fazer o ensino superior na área de humanas? Né? Essas discussões não são colocadas. Primeiro, você tem que oferecer um leque para socializar as pessoas, os adolescentes, para que eles tenham a opção de escolha. Do jeito que a coisa é colocada, você atrofia essa formação geral e força o sujeito precocemente a escolher uma área do qual ele não tem certeza se ele vai seguir ou não.